Escrituras, no livro de 2 Reis, capítulo de número 13. Curva sua cabeça, por favor. Meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor a direção dessa palavra. Nós pedimos ao Senhor, nos orienta, nos instrui da forma que tem que ser, não da forma que nós achamos que é. Por favor, Senhor. Nós já decepcionamos tanto com nós mesmos, porque às vezes nós tomamos uma decisão e no nosso pensamento ela estava correta. A gente achou que aquilo era o melhor para a nossa vida. Teve que infelizmente acontecer vários tipos de coisas para entendermos que não era a coisa certa, não era o que estávamos pensando. Mas se nós, Pai, seguirmos a tua orientação, os teus pensamentos, eu sei que nós não iremos se arrepender. Pelo contrário, a nossa vida, ela te glorificará por isso. Então nos instrui, nos dá direção, não daquilo que queremos ouvir, mas daquilo que nós precisamos ouvir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. E que assim seja. Hoje o Espírito Santo quer falar a respeito da sua bênção, do milagre que Deus tem para te entregar. A bênção de Deus, quando nós vamos falar dela, é uma coisa muito boa para a nossa vida, porque todos desejam. Se eu perguntar aqui quem quer receber de Deus a bênção, eu acho que seria uma pergunta meio indiscreta, porque até eu desejo muito a bênção de quem? De Deus. E para a glória do nome dele, nós temos sido abençoados. Nós não podemos reclamar. Nós temos visto a bênção de Deus na nossa vida, mas nós também não podemos negar que há coisas para acontecer que não está acontecendo ou que está parando no meio do caminho. Ela fica pela metade, ela não se concretiza na nossa vida, e às vezes isso tem dado grande força ao diabo para trabalhar, porque na nossa cabeça a gente fica pensando por quê? Mas o que houve? Aonde está errado? Aonde eu errei? O que está acontecendo? Aí fica aqueles questionamentos na nossa cabeça. Apesar que, graças a Deus, nós já temos mudado muito isso. Graças a Deus nós temos aprendido cada dia com a palavra de quem? De Deus, a dominar os nossos pensamentos, porque dos nossos pensamentos é da onde vem os nossos maiores pecados. E às vezes a gente não percebia, mas através das palavras que temos recebido, Deus tem honrado cada dia. Você lembra da palavra de domingo? Quem lembra da palavra de domingo? Domingo passado nós falávamos, nós não, né? O Espírito Santo falava a respeito de quê? Hoje o Espírito Santo vai nos ensinar algo maravilhoso. Hoje, na verdade, Ele vai nos dar uma resposta. Sabe o porquê que muitas pessoas estão dentro da igreja tristes? A maioria das pessoas que hoje estão dentro de uma igreja, elas estão tristes. Não são pessoas felizes. Isso você vê geral. Mas o que acontece que, mesmo a pessoa estando dentro da igreja, ela tem sido uma pessoa triste, uma pessoa vazia? O Espírito Santo vai nos falar. O porquê muitos evangélicos estão dentro da igreja infelizes, não é isso? E o Espírito Santo mostrou que nós devemos estar na presença de Deus, que enquanto nós estamos fora dela, já que nós vimos o exemplo do rapaz que pensava de maneira impura, porque estava fora do ato, estava fora da presença de Deus. Resumindo, o que
que nós lemos na semana passada, o Espírito Santo falou, o que vocês entenderam, que quando nós não estamos na presença de Deus, a gente enxerga as coisas, vê da forma que o diabo quer nos mostrar e não da forma que ela é. Simplesmente quando estamos visando apenas as coisas terrenas, pensamento tendo inveja, e não vimos aquilo que o Espírito Santo já não tem nos entregado. E hoje nós vamos completar isso, só que em cima daquilo que você quer, em cima daquilo que você precisa, em cima das suas necessidades diante de Deus. Como a Edith acabou de falar, semana passada nós também lemos que se a nossa vida se limita apenas nas coisas terrenas, somos os mais infelizes dos homens, porque Deus tem muito mais para nos entregar do que aquilo que nós ficamos limitando aqui, bens materiais, conquista. Mas você sabe que você tem muitas bênçãos que vêm da parte de Deus para a sua vida. E como elas irão acontecer? Ou o porquê que elas não estão acontecendo? O que está havendo hoje dentro das igrejas que está impedindo a bênção da pessoa, a resposta dela? Você vai ler o texto comigo todo, depois nós vamos voltar, permitindo com que o Espírito Santo fale com cada um de nós. Amém? Vamos lá? 2 Reis, capítulo de número 13, versículo 14. A profecia final e a morte de quem? De Eliseu. Estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carro do quê? De Israel, é seu o quê? E seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flecha. E ele tomou um arco e flecha, e disse ao rei de Israel: retesa o arco. E ele o quê? O fez, ou seja, obedeceu. Então Eliseu pôs as mãos sobre a mão de quem? Do rei, e disse: abre a janela para o oriente. Ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu. Flecha da vitória de quem? Do Senhor. Flecha da vitória contra os sírios. Porque ferirás os sírios em o que? Afeca, até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Eles as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele o feriu 3 vezes e o que? E o cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deveria ter o que? Ferido. Então ferirás os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás quem? Os sírios. Olha aqui para mim, por gentileza. Nós vamos voltar lá no começo. Vamos ler devagar ao entendimento da visão do Espírito Santo. Esse rei que foi ter com o homem de Deus, o homem de Deus já estava findando os seus dias na terra. Interessante dizer, falar, ressaltar essa parte, eu não vou deixar ele claro em branco, passar como esquecido. A Bíblia faz questão de dizer que ele estava com uma doença que dela já havia de quê? De morrer. Às vezes a pessoa acha que aquela pessoa que morre doente foi o diabo que levou a alma dela. Ela morreu doente porque o mal estava na vida dela, ela não conseguiu se libertar, nem sempre. Eu gosto sempre de lembrar do apóstolo Paulo. Eu acho tão lindo que Deus fez com o apóstolo Paulo, que ele deixou uma interrogação muito grande a ponto de apóstolos, pastores, bispos, os caras cultos desse mundo que estuda teologia, não sabe qual era o espinho que existia na carne dele, mas sabia que tinha. Alguns julgam ser problema sentimental, outros julgam ser doença, outros julgam, mas nem sempre porque a pessoa é de Deus, ela vai morrer findada em saúde. Nesse tempo aqui, quando
aproximou do homem de Deus porque era costume. Vocês não estão procurando o homem fulano de tal. Você está procurando o homem de Deus que possa dar a direção a vocês, a direção certa, ou que conduza vocês até quem? Até Deus. As pessoas às vezes não entendem isso. Você não está procurando ninguém, você está procurando a palavra certa. Qual era o costume daquela época que as pessoas hoje se perderam? Hoje está se perdendo isso. E são poucos que atentam para isso. Procurar o homem de Deus para ver qual a direção para a sua vida. Porque através do homem de Deus, não que ele falasse o que eles queriam, mas através do homem de Deus tinha a direção certa. Vamos pegar alguns, por exemplo, Naamã. Naamã, ele teve a sorte, eu vou dizer a sorte, de pegar do povo de Israel uma moça para trabalhar na sua casa. E aquela moça, vendo o sofrimento de Naamã, chegou para sua senhora e disse para a esposa de Naamã: olha, eu conheço, eu sei que tem um profeta, um grande profeta em tal lugar, e se Naamã, se o seu esposo chegar até ele, é certo que ele vai ser o quê? Curado. Então aquela mulher, a esposa de Naamã, fez chegar aquela direção que a empregada, olha para você ver que forte, que a empregada deu a ela, e ele procurou. Na verdade, ele chegou até o rei dele mandou uma carta para outro rei daquele lugar, que não podia simplesmente chegar ali, mandando direcionar até o homem de Deus. Portanto, quando o rei leu a carta, ele ficou indignado. Vocês lembram dessa mensagem? O rei leu a carta e falou: você está pensando que eu sou Deus? Que ele manda uma carta para mim resolver o problema do servo dele? Aí o camarada que estava lá do lado do rei falou: não, rei, eu sei de um homem que vai resolver esse problema. O homem de Deus, se ele até o homem de Deus vai resolver esse problema. Então o rei daquele lugar mandou Naamã e até Eliseu. Só que ele achou que pelo status dele, pelo quem era ele, porque Naamã era um camarada bom. Naamã não era um cara ruim. Naamã era um cara conhecido. Ele era conhecido pelas coisas boas que ele fazia, não coisas ruins. E ele pensou que ele iria ser bem atendido. O homem de Deus mentiu para ele, só mandou o recado. Falou: manda ele ir e banhar 7 vezes em tal rio. Logo no rio que ele mandou, o camarada saiu um dia. Então era costume. Quando os reis daquela época iam para uma guerra, eles chegavam até o homem de Deus e pediam a ele orientação: eu vou fazer isso, isso e isso. O que o senhor acha? Nem sempre eles respondiam na hora. Alguns deles consultavam a Deus e depois davam a resposta. É isso que a gente faz sempre por você. A gente consulta a Deus, porque a gente sabe que cada vez que você vem aqui, você precisa de uma direção, você precisa de uma luz, de um caminho, você precisa receber uma força de Deus, algo de Deus, e a gente busca isso. A gente busca isso. Então esse rei aqui, na época que ele foi até o Eliseu, esse rei aqui era igual ao pai dele. Se você pegar a história desse rei aqui, esse Jeoás, ele era um rei que ele pegou o mesmo exemplo do pai dele. Ele era mau diante de Deus. Ele era um homem que fazia tudo errado. Ele era um homem de coração duro, perverso. Mas mesmo aqueles daquela época de coração duro, sabiam que tudo acontecia à base da direção de quem? De Deus, que vinha através do nome de Deus. E quando a pessoa, independente se ela é mal, independente de quem ela é, se ela se rende a Deus, se ela o procura, Deus se deixa achar. Ele se deixa. Todas as vezes que você procurar Deus, é certo que você vai achar. É por isso que às vezes a gente não compreende o amor de Deus. A gente conhece uma pessoa que era tão ruim, mas às vezes ela alcança a vitória. É porque ela é ruim na verdade. Mas no momento que ela pediu a Deus a vitória, você não sabe como estava o coração dela. Se ela se rendeu a quem? A Deus. Então a primeira coisa que nós temos que aprender hoje: se renda a Deus, independente de qualquer coisa. Não basta procurar a Deus pela necessidade, tem que se render a Ele. Vamos ler devagar de novo? Estando Eliseu padecendo de enfermidade, de que havia de quê? Ou seja, tinha cura aquela enfermidade? Ia morrer dela. Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de quê? De Israel e seus
valer. Ou seja, primeiro ele reconheceu o Deus que estava na vida de quem? De Eliseu. Ele sabia que a palavra de Eliseu era verdadeira diante de quem? De Deus. É necessário. A pessoa que você procura para orar por você, pelo seu filho, pela sua casa, é necessário que você entenda também isso. Que você veja que ela tenha um canal direto entre ela e Deus. Por isso que eu falo para você tem que gostar da pessoa que está pregando com você. Você tem que respeitar como homem de Deus e fazer o que ela está te dando a direção. Não é pelo sentimento. Até mesmo porque esse rei aqui não tinha. Até mesmo depois você pega o histórico dele passado. Ele era mau. Literalmente mau. Mas nesse ato aqui, quando ele viu que Eliseu estava indo morrer, quando ele viu que a terra ia perder um grande homem de Deus, ele sabia que muitas coisas poderiam piorar bem mais. É essa a aflição de vocês quando o homem de Deus sai da sua cidade, né? Quando o homem de Deus sai da cidade de vocês, vocês falam, caramba, agora pronto. Agora, mas pelo menos ele está vivo quando ele morre. Um dia a gente vai morrer. Um dia todos nós há de morrer. Isso aí é certo. Mas enquanto isso não aconteça, você já vai estar bem próximo de Deus. E as pessoas vão estar te procurando para buscar a direção do seu Deus. Quem acredita nisso? Aí continuando, diz assim, o 15. Então lhe disse Eliseu, toma um arco e flecha. E ele tomou um arco e flecha. E disse ao rei de Israel, retese ao arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs a mão sobre a mão de quem? Deixa eu repetir as minhas palavras, para que fique no seu coração. Quando ele chegou ao homem de Deus, o homem de Deus não o expulsou. O homem de Deus não tirou ele daquele lugar, não desprezou ele, pelo contrário, o recebeu, não por ser rei, não é por ser rei, porque quantos daquela época não morreram? Porque falavam coisas que não agradaram o rei. Quantos daquela época não perderam a vida? O homem de Deus não tinha medo de falar a verdade. Mas isso aqui é uma demonstração que se você às vezes está passando por algum problema espiritual e você aproxima de Deus, não deixe o diabo colocar na sua cabeça que Deus não vai te ouvir, não. Porque o diabo tem essa mania. O diabo tem essa mania de dizer, ó, você está todo no erro, você está no pecado, e adianta nem se fala nada. Então você chega na igreja e na verdade você não fala nada. Pelo contrário, você fica com aquele sentimento de acusar, então você perde a sua bênção. Quebra essa testa de Satanás. Todas as vezes que você aproxima de Deus, Ele te ouve. Diga glória a Deus. Todas. Não tem essa. Não tem essa. Está aqui a prova. Está aqui. O homem de Deus, automaticamente, era o próprio Deus aqui na terra. Ele representava o próprio Deus. Ele poderia ter repreendido ele, falado besteira, não. Eu tenho certeza que a aproximação dele foi de todo por orar. Talvez você e eu cometemos pecado agora há pouco. Mas o fato de nós estarmos aqui agora, nós estamos de todo nosso. Então aprenda isso. A sua vida, o seu sentimento para com Deus, ele tem que ser verdadeiro. E não deixe o diabo acusar você daquilo que você já fez, ou que você fez agora há pouco, ou ontem ou semana passada, porque se isso ficar dentro de você acaba perdendo a sua bênção. Aí Eliseu deu ele a direção, versículo 17, e disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu. E disse mais: Eliseu, atira. Ele atirou, prosseguiu. Flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Por que ferirás os sírios? O quê? Em afeta até o quê? Os consumir. Olha para você ver, a gente vê que ele não pediu direção nenhuma para Eliseu, ele só foi lá. Mas Eliseu já sabia que ele estava lá porque precisava de uma direção. E os sírios na época estavam dominando, eram os inimigos da época. Os inimigos que tinha Israel eram os sírios. Então Eliseu falou para ele: abre a janela. Em qual lado que ele pediu? Para eu falar errado? No oriente, ou seja, em direção aos sírios, aos inimigos. Depois de você chegar com um coração sincero dentro da igreja, a primeira coisa que você deve se preocupar é em atirar as suas flechas em direção certa. Por quê? Eu vou voltar para o coração
coração de novo, falando da flecha. Às vezes a pessoa, ela abre a janela para o ataque na direção errada. Por que eu falei para você hoje? Eu vou falar das suas bênçãos, porque é certo que você tem bênção para receber. Eu garanto, eu te afirmo isso. Cada um de vocês tem grandes coisas e coisas novas para receber de Deus. Mas às vezes o diabo tem feito você abrir a janela e atirar a flecha para o lado errado. Um exemplo: o seu marido erra. Em vez da senhora atirar a flecha para o lado de Satanás, a senhora vai atirar para o lado do marido. Quem está compreendendo? A sua esposa vacila, seu povo. Em vez de você abrir a janela para o lado do diabo, que aonde começou aquele mal e acabar com o mal, não. O diabo convence o Senhor que o errado é ela. Ela tem que ser punida, ela tem que ser castigada. Então, o primeiro passo da pessoa para ela alcançar uma vitória, ela tem que ver se ela não está atirando para o lado do quê? Errado. Se o diabo não convenceu você a atirar para o lado errado, abrir a janela pelo contrário. Não, meu pastor, o problema lá em casa é meu filho. Peraí, é seu filho ou o diabo? Porque quem temos que combater é o mal. É o mal. E no lado certo, na direção certa. O mal que temos que combater, você tem que parar e pensar. Se você estiver tentando combater o mal de maneira errada, ele vai sempre prevalecer na sua vida. É o que está acontecendo hoje, no dia de hoje, dentro das igrejas. Você vê que ele não pediu nada, mas ele já sabia que ele foi ali buscar uma direção, buscar uma música. Eu sei. Você não me falou nada da sua vida hoje. Inclusive, eu nem comecei a aprender mesmo, assim, sentar com você, depois que eu cheguei, eu irei fazer isso. As primeiras pessoas que eu quero começar a atender é você. Antes que comece a chegar um tanto de pessoas novas, muita gente, e eu não consigo atender nem vocês e nem eles. Eu vou cuidar de você, mas de antemão, o Espírito Santo já está falando para você. Analisa qual tem sido a intenção do seu coração ao chegar aqui. Faça uma análise. Você já está provado por A mais B, que você não está aqui por causa de mim. Por mais que as pessoas vão falar, vai ficar falando besteira lá, está seguindo o homem. Olha, então, que tem uma direção da forma que nós temos recebido juntos. Você percebeu que depois que a gente se junta, parece que o trem pega fogo? Quem já percebeu? E agora vai pegar mais ainda, porque nós vamos dar cabo, nós vamos finalizar todas as bênçãos no nome de quem? De Jesus. Olha a direção. Eu sempre li essa mensagem, eu nunca entendi nada. Eu li essa mensagem sem pé, sem cabeça. Não é sem pé, sem cabeça. Essa mensagem é para a minha vida, para a sua. Essa mensagem é Deus falando: ei, você quer que eu te abençoe, mas você está atirando as suas flechas para o lado errado. Você sai daqui da minha casa, aí quando você chega em casa, lá na sua casa, lá, você vai contra o seu familiar, você fica irritado, você fica chateado. Você está apontando as flechas para você mesmo. Quem está sendo atingido, atacado é você. Você tem que atirar, abrir primeiro a janela para a direção certa, para a direção dos inimigos. Isso aqui foi algo espiritual que ele estava fazendo. Aqui não atingiu ninguém. Ele não conseguiu atingir um soldado sequer dos inimigos, quando ele estava tirando a flecha para aquele lado. Mas aqui é o Espírito Santo falando como é que você tem que fazer. Porque a sua luta não é contra a carne nem contra o quê? É contra os principados e potestades. Então tudo que você faz espiritualmente, o diabo quer provar para você que não vale, mas vale. Mas vale desde que você faça da maneira o quê? Correta. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Então as coisas não estão de errado na sua vida, é porque deram errado, não. É porque começou errado. Grava isso. Escreve isso aí. As coisas não deram errado na minha vida, não é porque está errado, não. É porque começaram errado. Começaram. Se o começo estiver bom, estiver bem, não tem como ter fim. Tudo que começa bem não acaba. Agora, tudo que começa mal, meu Deus do céu, Senhor Jesus, misericórdia. É aí que eles criaram, falando que um problema atrai o outro. Será que esse problema não é dentro de nós? Será que nós estamos na direção errada? Quantas mulheres estão aqui agora chateadas com o marido? Chateado com o marido que não vem na igreja, mas por que você quer que ele venha na igreja? Chateado com o filho porque ele não converteu ainda, mas nem a senhora converteu ainda. Mãe, lembra que Jesus falou para Pedro? Pedro, quando você converter,
cara, que dos seus irmãos também, você converte também seus irmãos. Então, às vezes você está pedindo algo a Deus, mas o problema está aqui. Às vezes o problema está dentro da pessoa, está no coração dela. Continua. Paramos qual? Vamos ler o 16 de novo. Disse o rei de Israel. Disse ao rei de Israel, desculpa. Retese o ar, e ele o fez. Você está vendo que ele obedeceu? Então Eliseu pôs a mão sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque os ferirás os sírios e em Afeca até os consumir. Disse ainda, agora presta atenção demais, disse ainda: toma as flechas, não a flecha, as flechas, e ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. E ele o feriu 3 vezes e o cessou. Peraí, ele pegou da aljava. Você sabe que a aljava é aquele negócio que fica. Ele pegava da aljava a flecha. Dessa vez, primeiro ele já tinha obedecido a primeira, atirar no ponto, no rumo, na direção, naquele lugar. Depois o homem de Deus falou: agora você pega as flechas. Olha por que eu fico brigando com você para não dormir na igreja. Olha por que eu falo: você presta atenção, cuidado. Por causa disso. Na hora que você recebe a palavra, você recebe ali toda a vitória da sua vida. Cada S, vírgula, I, há diferença. Às vezes você pensa que não. Às vezes você acha que essas vírgulas que tem aí, não pode atropelar, atropela não, quem vai ser atropelado vai ser você. Ele falou: pega as flechas, todas, e atira contra a terra, contra o chão. Ele pegou, simplesmente, 1, 2, esse é o barulho da flecha, viu? 3, faz. Faz, gente. Acabou. Aí entra a indignação do homem de Deus. É onde a gente grita, fica bravo. 19. Então o homem de Deus se indignou contra ele e disse: 5 ou 6 vezes devereis o que? Ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes os ferirás. Você está vendo? Existia mais flecha na aljava? Sim. Mas ele pensou que não lhe era mais necessário e que lhe bastaria apenas 3. Só que ele não entendia que cada vez que ele atirava a flecha, cada vez que ele lançava ela na terra, simbolizava uma vitória. Com esse versículo eu percebi uma coisa: tem hora que eu e você quer algo, a gente começa a fazer uma vez e já acha que é suficiente. 3 flechas. Vamos pegar 3 flechas que a gente faz? Primeira, vir à igreja. Segunda, jejuar. Terceiro, orar. Vamos trocar uma dessas flechas? Primeiro, vir à igreja. Segundo, ser dizimista. Terceiro, orar. Tem vezes que a gente pega 3 coisinhas, faz e já acha que é suficiente. Agora, não, estou fazendo. Não, eu estou na igreja, eu estou. É muito mais do que isso. Você quer uma vitória? Ela não tem preço, porque ela virá de Deus. Então faça tudo o que você possa fazer. Enquanto a flecha na aljava, atira, ora, jejua, passa óleo ungido, vem à igreja em prol daquilo. Faça algo diferente. Se for pegar um propósito, não é pecado. Pega um propósito por aquilo. Ó pai, o senhor sabe que eu preciso de uma porta aberta. Eu não estou fazendo em troca não, mas a oferta que eu vou dar aqui, eu vou dar por essa porta. E vou jejuar também. Eu vou jejuar tantos dias. Pai, eu vou levantar de madrugada até a porta abrir.
você já viu que a gente fala? Já viu que a gente fala igual ao rei? Por isso que às vezes a gente fica indignado com você, aí você fica meio tristinho e fala que vai sair da igreja. Você vai sair e vai para onde? Infusado. Se for você mesmo que abriu isso aqui, através da sua adoração, você vai para onde? Fala para mim. Ela para mim está hoje, ela está lá para o lado de Minas afora. Eu tenho medo da oração de vocês. Eu vou morrer amigo de vocês, você sabe disso? E vocês orarem, misericórdia, essas orações que vocês fazem. Mas será que sua flecha você não está tirando um pouco? Será que para você não está orando um pouco? Para os outros você faz, ou contra os outros você age. Mas não é bem assim. Pega o propósito do filho e vai até o final. Porque no livro de Lucas, o Senhor Jesus falou que nós, quando nós fazemos apenas o que nos é mandado, somos considerados servos inúteis. Você pode abrir, por favor? Porque às vezes a gente fala assim, a pessoa fala assim, essa coisa da cabeça dele. Já 2 vezes que eu falo isso essa semana passada e agora. Não, abre aí, Lucas. É coisa da cabeça. Não, te provo, não. Capítulo 17, diz o Senhor. Quer ver o versículo? 10. Assim também vós, depois de haver desfeito, quando vos foi o quê? Não é pedido não. A diferença de ordenar e pedir? Então é essa a diferença que você tem que aprender a ler na Bíblia. O segredo é isso aí, ó. É você respeitar as palavras, seu Deus meu. Uma coisa eu pedi o Senhor, uma coisa eu dar ordem. Há uma diferença. É aí que entra, porque aí o diabo consegue roubar a bênção da pessoa. Quem é você para me dar ordem? Não tem isso? Ou não? Mas de quem falou que é eu, José Carlos? Você sabe o respeito e o carinho que eu tenho por todos vocês. Você sabe disso. Então é claro que eu vou dar ordem à sua pessoa querendo mandar. Mas o negócio é, será que a ordem vai vir de quem? Será que é minha, do meu ego ou de Deus? Então aí você tem que aprender a diferenciar. Porque tem coisa que eu falo com vocês particular no atendimento, que vocês ficam com raiva de mim. Não gostam do que eu falei. Fica chateado, fica com bico. Não gostei. Não é. Eu falo para minha esposa. Um dia minha esposa falou assim, amor, o que você fala no atendimento? Eu falei, amor, eu queria que você fosse um mosquitinho para você ouvir. Tem coisa que eu falo que é terrível demais. Orientando a pessoa. E tem umas que fica broncadinha, fala que não vai voltar mais. Quem é ele para falar isso? Ele está achando que ele é o quê? Eu sou um chassi de grilo. O negócio é que está dentro do chassi. É o conteúdo do chassi. Então você tem que tomar cuidado. Está vendo? Olha para você ver, que forte. Vamos ler de novo, lá do 10. Assim também vós, depois de haver desfeito, quando vos foi pedido, vos foi o quê? Como é pedir e ordenar é a mesma coisa? Pedir tem todo carinho, tem? Senhora pode, por favor, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, vai lá e faz isso assim. O tom já deixa a pessoa como? Está achando que é o quê? Está achando que manda ali? Está achando que... Cuidado. Vos foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Você está de brincadeira. Depois de ordenar, a gente fazer o que foi ordenado, a gente deve reconhecer que somos servos o quê? Inúteis. Porque nos foi ordenado apenas aquilo que fizemos apenas aquilo que nos foi ordenado. Então você vê, às vezes, quando a gente faz uma coisa que a pessoa ordena ou pede, a gente espera elogio. Não é elogio? Oh, parabéns, bacana, olha, obrigado, poxa, Deus, que
Deus abençoe. Não. Foi ordenado você uma missão, uma coisa, você tem que se considerar como servo inútil, porque você fez aquilo que foi ordenado. Então, se inútil é aquele que fez o que foi ordenado, qual nome podemos dar? Ou qual categoria podemos dar àquele que não faz o que é mandado? E negligente? Vamos usar as palavras do Senhor Jesus? Não vamos usar a palavra pesada, não. Servo mau e negligente? É esse, né? É porque nós podemos pegar aquela passagem do talento. Quem lembra da palavra do talento? A um foi confiado um talento, ao outro foi confiado 2, ao outro 5. Chegando depois o dono do talento para recolher, o que tinha 5 deu 10, o que tinha 2 deu 4, e o que tinha 1 disse: Senhor, Senhor, eu sei que o Senhor é muito bravo, que o Senhor é o ceifa, aonde não plantou, e que o Senhor não sei o que, e que o Senhor é o cara, nossa, o Senhor é gente boa demais, olha o Senhor. O Senhor olhou para ele e falou: servo mau e negligente. Você vai perder até o que você não tem. Como que você perde até o que você não tem? Naquele momento Deus estava dizendo, nessa parábola, que até aquelas bênçãos que viria na vida dele nunca chegaria. Quem compreende essa palavra? Nunca chegaria. Até o que ele tinha para receber. Prova que você vai receber hoje e muito mais virão na sua vida. Diga glória a Deus. Mas você tem que pegar a flecha e atirar o quanto tiver. Ah não, pastor, mas uma coisa que eu não concordo é que às vezes vocês nos falam as coisas para a gente, mas vocês não explicam direito. Meu amigo, quando a gente não te explica, você pelo menos não tem que ter um interesse em perguntar. Vamos supor que você é o defensor. Tem gente que é o defensor do outro. Se eu brigar com ela, não está nem não, porque ela não tem vergonha na cara. Mas se eu brigar com o Cosme, ela é comprador do Cosme. Você conhece pessoas assim? Olha o que ele fez com aquela mulher lá dentro da igreja. Você não sabe o que aquela mulher recebeu naquele dia. É isso que você sabe. Ela levou bronca, ela passou sem gracinha na frente de todo mundo. Você não sabe o que Deus entregou para ela naquele dia. Se ela não sujar o colar. Então tem pessoas que é defensora. Elas só olham para o lado contrário. Vamos para o lado dessas pessoas também. Vamos ser defensor. Poxa, mas o profeta Eliseu tinha que explicar. Atira as flechas até o quê? Acabar? Ele explicou isso? Não, mas por que ele também não perguntou? Hein? Se você tem dúvida das coisas, por que você não me pergunta? Eu não sei tudo não, mas o Deus que eu consulto pela sua vida sabe. Por que você espera o negócio acontecer para depois você falar? Por que você não perguntou, pastor? A parada é assim. Eu acho que você tem medo da resposta. Que a resposta ela vai vir do alto. Ó, não, eu vou fazer. Ó, não faço. Ó, não. Agora vai dar tempo para você contar seu testemunho. O testemunho está chegando na sua mesa, você não vê não? Você vai contar ele por completo. O dia que você ouvir o testemunho da sua mulher, você vai ficar de boca aberta. De boca aberta. Ela vai começar do começo. Ela vai fazer uma reunião só para contar o testemunho dela. Porque são coisas que aconteceram na vida dela que acontecem diariamente nas suas. E quando Deus mandou entregar o recado para essa mulher, para mim foi duro demais. Mas eu entreguei para ela. Foi terrível. Na hora que eu entreguei para ela, ela levou um choque. Quase que eu tive que sacudir ela. Mas eu imaginei. Mas ela sabe o que Deus tem preparado para ela. Ela sabe disso. Vai contar depois. Não vou contar nada agora. Vou contar depois. Às vezes o nosso problema é esse. Você tem flecha na aljava, é para atirar, você tem que fazer, você tem como fazer, mas você não. Aí muitas vezes eu sou bravo. Muitas das vezes eu fico bravo quando eu vejo uma derrota sua. Porque você tem que se valorizar. Você tem que ver o quanto você é de Deus. Essas palavras de bronca, de orientação, as direção, as disciplinas, as palavras que a gente nunca leu antes, que a gente tem lido hoje, é o carinho de Deus para a sua vida. Eu posso falar uma coisa sem medo de errar. Vocês estão recebendo coisas que muita gente não está recebendo. Então é para acontecer na sua vida coisa que nunca aconteceu na vida dos outros. Diga glória a Deus. Mas a minha pergunta é só essa. Hoje a palavra é curta e grossa. A minha pergunta é só essa. Será que você não está parando de atirar a flecha? Será que você não diz,
Porque há diferença da intenção para tudo, não há? Se eu te dou um presente, aquele presente dele é intencionado, você sabe que ele é intencionado. Ou intencionado em eu te agradar e mostrar para você que eu te amo, que eu gosto de você, ou intencionado de eu receber. Ou não, eu estou errado. Não, me ajuda aí, meu pensamento está errado, não tá? Todo presente é intencionado. Você dá um presente porque deu. Por que você não vai na loja e compra e sai da rua? Por quê? Já que você ama todo mundo. Não, não. Compra um PlayStation daquele novo que saiu. Dá para o rapaz. Primeiro que o menino chegou para lá e fala: te amo, toma aqui. Para a gente, é como se fosse inútil dar um presente para quem a gente não. Mas não é. É o sentido de tudo. Eu quero receber meu milagre. Para qual propósito você quer? Tem gente que o coração dela está sujo. Ela quer receber algo para mostrar para os outros Deus da vida dela. Que Deus? Você já se perguntou se ele realmente está aí? Ou você tem a vida jogando para o lado errado? Pediu para abrir para o Oriente? Foi? Você tem abrido para o Ocidente. Contrário. Era para você abrir para cá. Não. Você já perdeu com Deus porque você chega aqui com o coração triste? Por causa de esposa, por causa de filho, por causa de marido, por causa de pastor. Sempre você entende tudo errado. Eu te pergunto, o que tem a ver Deus com os nossos sentimentos? Quer dizer que eu vou amar a Deus conforme eu estiver? Não, se eu estou bem, hoje eu vou na igreja. Se eu estou mal, é igual o cansaço. O dia que você está mais cansado é o melhor dia que você vir à igreja. As coisas de Deus é o contrário de nós. Mas o pedido do Espírito Santo tem nessa manhã, não para de atirar as flechas, não. Às vezes o diabo já convenceu você que não vai adiantar nada. Tudo que você está fazendo em vão, não é. Só que não faça só o que é mandado, não faça o que é a lei. Faça a lei. Jesus nos ensinou isso. Se alguém te bater na face do lado direito, vira à esquerda. Se mandar você andar uma milha, anda quanto? 2. Se te pedir uma capa, ou tomar uma capa, dar uma curva, então troço assim também, não tem? Ele mostrou que o que você tem que fazer tem que ser diferente. Mas sabe o que está acontecendo no meu coração, no seu? Às vezes o sentimento de tudo que a gente está fazendo não vale a pena. Ou não, eu estou falando besteira. Estou falando besteira, não estou? Deu uma doida na minha cabeça, hoje eu vim para falar besteira. Não foi isso? Não, poxa. O sentimento que há em nós, em mim, em você, é que o que a gente está fazendo parece que, de novo. Por isso que os incrédulos passam aí fora, toda hora tem um olhando assim para a placa, assim, quase quebra o pescoço. Aí cutuca e fala, mas não é mais uma igreja. Aí uns fazem questão de, aí vai a gente, oi. Essa igreja foi ligada com o qual? O Espírito Santo. Não, sim, é ramificado. Ele faz assim. Fala, ramificado, porque você não falou antes, é ramificado com Deus. Não, presidente, fundador, Jesus Cristo. Vira bagunça naquela bosta, você nem me vem com zoeira aqui. Tem hora que vira bagunça ali. Não, líder, o líder, que você perguntou antes, o líder, Espírito Santo, líder. Rapaz, o infusado quer saber. Sabe, quer criticar, quer falar mal, porque isso é normal do ser humano. Isso não é nem o capeta, não. Não é capeta, não. Já é do ego do camarada. E o conselho dessa manhã, o Espírito Santo está falando assim, pega a direção das coisas certas. Para de fazer o que você acha. Não, eu acho, é que eu vou fazer desse jeito. Não dá certo. Nós dois já viu que não dá. Moço, nós temos prova, nós temos prova, rapaz, que nós já fizemos coisa aqui na frente. Não tinha nem como dar errado, nós fizemos os cálculos direitinho. Enquanto nós sentou e fizemos os cálculos. Nossa, vai dar certo, eu vou fazer desse jeito. Quando você começou a fazer, o que deu? Quando você começou a fazer, o que deu? Parou no meio do caminho. Mas é por 2 motivos. Você vai analisar nessa manhã. Se você não está abrindo a janela para o lado errado, analisa isso. É o news, tudo é o news. Vê se não está abrindo a janela para o lado errado. E segundo, se ainda não tem flash, você parou de tirar ela.
A partir de hoje eu quero fazer um convite com você. Vamos orar pela sua vida. Vamos jejuar por ela. Vamos ungir ela. Vamos subir no monte. Quando for subir no monte, vamos subir todo mundo junto. Vamos abrir um propósito, mas propósito firme. Sabe? Tudo que nós tivermos que fazer, vamos fazer. Eu estou chamando você nessa manhã para renovar suas forças. Gente, até agora a gente não saiu para evangelizar, a gente não saiu para fazer away, não saiu para chamar os outros, porque eu tenho um carinho tão grande de querer cuidar de vocês. É de vocês, eu falei isso no primeiro culto aqui nessa igreja, é de vocês que esse ministério vai surgir. Não é de multidão de povos, não. O que deu na cabeça desse cara de tirar apenas 3 flechas? Por que só 3? Por quê? Porque às vezes você fala que está orando pela sua vida, mas você só ora aqui dentro da igreja. Por que você não ora em casa, de madrugada? No trabalho? Faz algo diferente para você obter um resultado diferente. Gente, pastor nenhum é melhor do que você. Não, o senhor está mais próximo de Deus, mas o que é ter próximo de Deus? Ele botou uma escada só para mim. Vai, sobe aí, Zé Carlos, sobe aí. Aí tirou a escada. Claro que não. Tem membros que são muito mais próximos de Deus do que o pastor. Tem membros que têm mais vida com Deus do que o quê? O pastor. A diferença está na entrega. A diferença está em como ele vai fazer. E nunca deixar de consultar o próprio Deus. Não deixa não. Consulta Deus. Pastor, tem dificuldade de consultar Deus aqui, porque às vezes eu não entendo. Então eu consulto o homem de Deus. Pastor, eu estou cansado, eu estou precisando de um milagre, mas eu estou quase parando. Eu vou te falar para você, você já pode parar ou se não. E se não puder parar e você não tiver mais força, eu vou te ajudar. Eu vou colocar você nas costas, para isso serve o pastor e te ajudar. Eu vou fazer igual o homem de Deus fez com ele, segurar na sua mão. O homem de Deus não segurou na mão dele? Sim ou não? Eu quero segurar na sua. Eu quero segurar na sua. Só que para isso, você tem que saber qual lado que você está abrindo a janela. Vê se você parou de tirar as flechas e começar a partir de hoje. Essa palavra é uma palavra de conquista. Se ele perguntar se essa pregação hoje foi de quê? De grandes conquistas na sua vida. Começando do espiritual até as outras áreas que você deseja. Eu digo uma coisa de coração aberto, que está gravando. Depois eu quero que o Nilson até emenda isso no seu testemunho. A partir de hoje começa grandes vitórias novas na sua vida. Grandes. Você não vai parar. Pastor, estou cansado. Não, você vai cansar a maneira de fazer algo. Você não vai parar. Não vai. E se tiver alguma dúvida, você vai perguntar para o homem de Deus. A não ser que você não me tenha como homem de Deus. Se você não me tenha como homem de Deus, então é bom que você nem permaneça aqui. É bom você estar num lugar onde você se dá com o homem de Deus, não é gosta dele não. E a palavra dele vai até você para te arrebentar mesmo. Não é nem ao encontro, é de encontro, para destruir mesmo o que está de mal, tirar aquela praga e colocar as coisas fora. Quem está compreendendo? Porque somos servos inúteis. Se nós fizermos tudo que nos foi pedido, ordenado, somos inúteis.